TV Cidade Farroupilha volta a apresentar o programa Painel Eleições 2018. Nós estamos no ar aqui pelo canal 14 da NET para toda a região de cobertura da NET em Farroupilha, ainda pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha e também pelas redes sociais. O que é daqui? Todo mundo vê. O programa Painel Eleições 2018 está no ar com o objetivo de orientar, conscientizar sobre a importância do voto. No domingo teremos o segundo turno das eleições. Nós no Rio Grande do Sul estaremos decidindo o futuro governador do estado e também participaremos como Estado da Federação na escolha do novo presidente da República. Não podemos nos omitir nesse processo. Precisamos participar, porque se participarmos estaremos nos credenciando lá na frente para cobrarmos, para reivindicarmos, para exigirmos do candidato. Quem não participa depois do processo eleitoral fica complicado ter qualquer outro posicionamento lá na frente. O programa Painel Eleições de hoje recebe aqui nos estúdios o professor que tem pós-doutorado em Direito Público, professor da Faculdade da Serra Gaúcha, da FSG de Caxias do Sul, o Adriano Taca, que é nosso convidado. Professor Adriano, obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios. Seja bem-vindo à TV Cidade Farroupilha. Obrigado, Leandro, pela oportunidade. Estamos aí para conversar um pouquinho com vocês. Com certeza. Professor, o Brasil caminha para, neste domingo, finalizar então o processo eleitoral, enfim, o calendário eleitoral de 2018, com a participação dos cidadãos. É segundo turno, agora é muito mais fácil e temos o segundo turno apenas para majoritária, com exceção do Senado Federal, que dispensa a realização de segundo turno. Qual é a leitura que o senhor faz da importância do segundo turno dentro do processo eleitoral numa democracia como a brasileira? Bom, nós teremos agora domingo o segundo turno, como dito, e teremos a escolha de governador e presidente. É importante que nós saibamos qual é a ordem desta eleição, porque na eleição que ocorreu do primeiro turno, houveram vários problemas com relação à ordem. As pessoas acabaram se enganando, né, se atrapalhando com a ordem dos candidatos. De votação. De votação, né? E aí depois acabaram reclamando que o seu candidato não aparecia na tela quando estavam votando para um para o outro. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro para quem vai votar, que o primeiro voto será dado para governador, né? E o segundo voto será dado para presidente. Como aqui no estado do Rio Grande do Sul, os candidatos a presidente não são os mesmos números dos candidatos a governador, é importante que o eleitor leve consigo, mesmo que sejam 2 votos, a ordem da colinha, né? Quem escolhe para presidente e quem escolhe para governador. Quanto à importância da eleição, nós temos no nosso estado que o poder de administrar esse grande estado chamado Brasil e também o Rio Grande do Sul, ele vem do povo, ele vem do voto. Por isso a importância que cada um de nós, no próximo domingo, façamos a nossa escolha. Nós não podemos nos omitir, porque entendemos que esse candidato não é de minha preferência, ou que aquele candidato não é da minha preferência, ou que não é do meu partido, que eu tenho preferência. Mas é importante sim, não há como nós não termos um governador e não há como nós não termos um presidente. Por isso, na minha opinião, eu digo, cada um de nós deve fazer a escolha. Façam a escolha, se não for o melhor candidato, mas escolha entre os dois o melhor que tem. Até porque não dá, ou seja, o Leandro não votando, se o professor Adriano vota, já preenche a cadeira. É aquele velho ditado, não há cadeira vazia, né? É verdade. Nós temos aí um mito de que se uma grande quantidade de votos forem anulados, ou se uma grande quantidade de votos forem em branco, será realizada uma nova eleição. Isso é uma inverdade. Na verdade, a votação majoritária, ela se dá pelo metade mais um dos votos válidos. Então, se só o presidente votar nele, ele é um voto válido e ele tem 100% de todos os votos. Um voto já caracteriza? Um voto já caracteriza.
precisa. Há uma possibilidade da realização de uma nova eleição somente no caso de a maioria dos votos serem anulados, o que talvez se compreenderia que a população não tivesse sabido votar. Mas nunca houve um caso desses no Brasil, então há que se descartar essa possibilidade. O que temos sim é como cidadão brasileiro ir às urnas no domingo e fazermos a nossa escolha. Primeiro para governador, segundo para presidente. Professor, esta eleição, pelas circunstâncias que tem pautado o processo eleitoral, pelo menos até o presente momento, é uma eleição que nós poderíamos dizer que ela é um pouco diferente das outras já realizadas no pós-redemocratização do Brasil? É verdade. O que nós temos, eu acompanho eleições desde a década de 90. Nós sempre tivemos essas questões de fake news que entram agora muito em voga, com invenções de notícia para um lado e para o outro lado, mas isso sempre existiu nas eleições. O que nós temos de diferente hoje com relação a essa circunstância é que nós temos mecanismos hoje de difusão da informação, né, e essa informação às vezes verídica e às vezes inverídica, através das redes sociais. E um grande mecanismo desses que tem assim mudado, a nosso ver, a eleição desse ano, que se dizia até então de que a eleição iria tomar corpo quando fosse ela para o rádio e para a televisão, é a questão do WhatsApp. O WhatsApp, ele consegue alcançar o Brasil todo em questões de segundos, porque as minhas relações são com uma pessoa daqui, uma pessoa lá do sul do estado, uma pessoa de São Paulo, uma pessoa do norte e assim por diante. Então, quando nota, está tudo espalhado. Está tudo espalhado, né? Então, a fake news, ela sempre existiu, com outro nome, né? Uma invenção, uma mentira, uma inverdade e tal, mas agora ela tem a fake news. O que nós precisamos fazer para isso? Nós precisamos checar a informação, né? Eu acredito que eu também já fui, já tive uma situação, aquela vez que teve uma manifestação em Brasília, eu recebi uma imagem lá como se estivesse pegando fogo o ministério, passei, em seguida foi confirmar aquela informação e era um prédio do INSS que havia pego fogo lá na década de 2000, né? E era uma inverdade. E aí pedi para que as pessoas no grupo, desculpa, encaminhei e tal. Mas hoje, antes de eu encaminhar qualquer mensagem que chega no meu WhatsApp, na minha rede social, eu faço a checagem. Eu verifico se aquela informação. Isso eu acho que é uma ação que cada um de nós pode contribuir. Porque se fala, o TSE tem que ter um mecanismo. É tão rápido, é tão instantâneo, que não tem como o próprio app, né? Ele controlar ele de forma assim instantânea, né? E às vezes questão de meia hora já se propagou e já perde-se o controle sobre tudo isso. Com relação a essa eleição também ser diferente, eu acho que a população brasileira, ela está com expectativas de mudança. Nós estamos passando por um período de crise, nós estamos passando por um período de desemprego e nós precisamos de uma esperança. Né? É impossível a gente viver sem esperança. Se dissesse, olha, não vai mudar nada, as coisas vão continuar do jeito que estão, não tem como cativar a população. Então, nesse sentido, a população está depositando muita expectativa que a eleição vá melhorar, que seja um toque de mágica, que a partir de 1º de janeiro os problemas terminem. O sentimento de mudança é o que está impulsionando esta eleição? Sim, e esse fenômeno, a gente já vem acompanhando ele, que ele partiu da Europa, ele já teve na primeira eleição nos Estados Unidos do Barack Obama, teve uma grande influência agora também agora na eleição nos Estados Unidos, na última, no Trump, né? Então, esse é um fenômeno que vem acontecendo e o Brasil não está fora. Essas questões da fake news, essa questão da manipulação da informação, o problema idêntico foi agora no México, com a recente eleição lá para presidente, que foi enfrentada a mesma situação que nós temos no Brasil. Então nós não somos uma ilha no mundo, né? As coisas acontecem aqui como tem acontecido ao redor do mundo.
Certo. Eu queria voltar um pouquinho a essa questão da importância das redes sociais, porque se tinha antes do início propriamente do processo eleitoral ser deflagrado de que o rádio e a televisão estariam impulsionando muito a campanha política do candidato A, do candidato B, enfim, alguns candidatos construindo grandes minutos, muitos minutos no horário político do rádio e da televisão. O que a gente viu no final do primeiro turno, isso não mediu, não resultou em praticamente quase nada. Além do WhatsApp, professor, o próprio Facebook também tem ajudado, ou seja, as redes sociais protagonizaram a comunicação? Sim, porque há inclusive uma acusação contra o Facebook de que ele possa manipular, tá, a informação que chega até mim. A gente sabe que essa informação ela vem através de um programa de computador, né, e de um algoritmo. E esse algoritmo, através da inteligência artificial, há quem diga, e há uma acusação contra o Facebook, inclusive o seu diretor-presidente teve que se explicar no Congresso americano, de que essas informações estavam migrando para umas pessoas conforme a tendência política dela. E estavam bombardeando outras pessoas, né, com informações que estavam contrários a esse ou aquele candidato. Nós já tivemos aqui no Brasil também denúncias, né, de candidatos aí alocando recursos vultuosos para fins de encaminhamento de notícias. A gente tem visto migrar um pouco hoje, né, na população a forma como nós nos comunicamos, né? E cada um de nós faz esse exercício, verificar quantas vezes por dia checa o celular para saber nas redes sociais, todas elas, né? O Twitter, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e todas as outras redes. Quantas vezes por dia a gente checa essas informações? Logo, a gente, se receber informações por aí, é bem possível, né, que a gente vai olhar e isso vai influenciar. Também temos que ter a consciência de que todas as pessoas que essa informação chega, nem sempre têm condições de averiguar se aquela informação é correta ou não. Por isso que é importante que a gente receba informações de fontes confiáveis, né? De fontes que tenham, assim, de uma certa forma, um respeito pela informação que estão repassando. Órgãos de imprensa com credibilidade, é isso? Com certeza, foi isso que eu quis dizer. Certo. Até porque depois que você recebe a informação, é aquela coisa, eu costumo dizer hoje como jornalista, posso declinar isso, cada cidadão tem o seu veículo de comunicação hoje. No passado não era assim. Nós tínhamos o rádio, o jornal, a televisão, ponto, deu. Depois veio a internet. Hoje não, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem uma série de outras ferramentas que estão à nossa disposição. Eu posto no meu Facebook o que eu quero. Então eu estou alimentando um veículo de comunicação. Porém não é um veículo de comunicação de massa, que tem diferença. E aí é que o eleitor tem que checar a informação. É aquele ditado, né, bem italiano, quando a graça é demais, até o santo desconfia. É verdade. E outro ponto que eu gostaria de colocar aqui é a questão da responsabilidade que eu tenho, sim, quando eu repasso uma informação inverídica, né? Eu sempre digo, você receber a informação, você não tem como barrar isso. Agora, você repassar, encaminhar adiante essa informação sem checar, isso é um problema sério. Então nós temos aqui em Caxias do Sul, fiquei sabendo essa semana que a Polícia Federal esteve averiguando com uma moça lá, né, que tinha repassado informações inverídicas, né? Eu sei de outras pessoas e outros candidatos que estão printando, né, fazendo assim uma fotografia da tela do computador daquela imagem que fulano de tal encaminhou. E possivelmente... vai render muito processo. Possivelmente, após terminar esse processo eleitoral, essas pessoas provavelmente vão tomar as medidas cabíveis judiciais. E aí alguém pode ser responsabilizado, né, por isso. Agora, é inegável que o próprio WhatsApp tenha tomado um protagonismo muito grande e o WhatsApp também tem levado muita informação inverídica, falsa ou fake news, como você queira utilizar, porque a gente recebe um bombardeio de informação diariamente. E acredito, professor, que em função da
polarização da eleição, sobretudo nacional, esta radicalização também contribui para utilizar ainda mais estas ferramentas, né? É verdade. Eu sempre digo para as pessoas que a partir de segunda-feira, o candidato a governador que for eleito, vamos pela ordem, né, da votação, e o candidato a presidente que for eleito, no meu ponto de vista, tem que tomar uma ação de dizer: o processo eleitoral finalizou, terminou, eu vou agora governar para a população brasileira, seja quem votou em mim, quem não votou em mim, e mais, a lei será aplicada tanto para aqueles que votaram em mim, como para aqueles que não votaram em mim. Essa é uma ação que eu espero de um governador e de um presidente para acalmar os ânimos da população. Porque nós temos visto que amizades estão sendo desfeitas, né? Relações de trabalho estão sendo desfeitas. Esses dias eu estava num restaurante e o dono do restaurante disse: olha, aqui já está difícil, porque as pessoas, se eu tenho uma ação, já dizem que eu sou desse partido, se eu sou daquele partido. Uma radicalização. Então a gente pede, né, que as pessoas tenham esse bom senso, que diminuam essa tensão que tem no ar por A, por B, porque queira ou não queira, nós a partir de segunda-feira, e não deveríamos ter deixado nem desse período, precisamos voltar a conviver, a conversar, a produzir, a criar riqueza, a debater os nossos problemas, que serão muitos, né, como cidadãos de um povo brasileiro, de um país, né? Com certeza. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. A gente volta em seguida com o programa Painel Eleições 2018. Hoje conversando com o professor pós-doutorado em Direito Público e que atua também na Faculdade da Serra Gaúcha, na FSG, em Caxias do Sul, o professor Adriano Taca, que está com a gente aqui nos estúdios. Na volta, nós daremos continuidade ao bate-papo e estaremos enfocando também, diante desta radicalização, o que nós podemos esperar para o depois da eleição, embora o professor já tenha dado uma pista também. É necessário pacificar, ou será necessário pacificar o Brasil? E ainda uma outra questão. Esta eleição, os últimos meses, têm sido marcados por muitos movimentos populares. As ruas foram tomadas pelos brasileiros, ora apoiando um candidato, ora contra outro candidato, enfim, externando as suas manifestações. O que isso quer nos dizer? A gente volta em seguida com o Painel Eleições 2018. O consultório Dr. Gelson Bregolin está localizado no centro de Farroupilha e dispõe do atendimento de diversas áreas da odontologia, entre elas o atendimento aos bebês, crianças, adolescentes e gestantes, realizados pela odontopediatra doutora Tássia Tonello. O odontopediatra é o profissional capacitado para tratar, prevenir e conduzir as consultas de forma individualizada, de acordo com a faixa etária e condicionamento de cada paciente. Ao serem realizadas consultas desde cedo, o odontopediatra pode acompanhar desde o nascimento do primeiro dente, crescimento das estruturas da face e a evolução das crianças, além de auxiliar a criar e manter bons hábitos, desmistificando a ideia de que ir ao dentista é algo assustador e contribuindo, assim, para adultos mais conscientes e com saúde bucal. A odontopediatria é o futuro do sorriso. No Mercadão dos Óculos Farroupilha, todo dia e toda hora é sempre especial para você comprar seu óculos de grau ou solar. A sensação do momento é a promoção Comprou, ganhou.
óculos de realidade virtual ou lentes em dobro. Não perca tempo e aproveite. Consulte detalhes da promoção na loja e renove o seu visual. Mercadão dos Óculos Farroupilha, armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Cacilhos, 852, no centro de Farroupilha. 3261-6320. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. O programa Painel Eleições 2018 já está de volta aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Onde tem NET, tem TV Cidade chegando. Estamos disponíveis também pelo aplicativo diretamente no seu celular, TV Cidade Farroupilha. Baixe ou então pelas redes sociais que levam os nossos conteúdos. O programa Painel Eleições 2018, hoje com a presença do professor da Faculdade da Serra Gaúcha, pós-doutor em Direito Público, Adriano Taca, aqui nos estúdios. Professor Adriano, eu queria lhe colocar também de que nós estamos num cenário, sobretudo para a presidência da República, a disputa pela presidência da República bastante polarizado, talvez nunca antes na história do Brasil tão polarizado, bem radicalizado, um candidato de extrema esquerda com um candidato de extrema direita. Esta polarização, esta radicalização, ela é favorável à construção da democracia ou ela pode implicar em alguns fenômenos paralelos? Bom, primeiro é o que está posto para nós hoje, né? Nós temos esses candidatos, nós tínhamos candidatos que eram mais de centro, mas que a população não entendeu. Descartou, né? Então, as opções, falando agora a nível federal, as opções que nós temos são essas duas situações. O Haddad e o Bolsonaro. E o Haddad e o Bolsonaro, né? Então, nós temos, assim, um extremismo de pessoas que tenta tirar ou não deixar que o PT volte ao poder, e por outro lado pessoas que não querem que a extrema-direita, o Bolsonaro, assuma, né, o poder com as suas ideias tão antagônicas, tão diferentes, né? Certo. O eleitor, o cidadão está demonstrando nesta eleição, me corrija se eu estiver equivocado, uma esperança muito grande. Claro, toda eleição ela se reveste de uma esperança, mas me parece que nesta eleição a esperança do cidadão, do eleitor, é bastante grande. O senhor citava anteriormente a questão da própria mudança que o eleitor vem pregando para a classe política. É bom que o eleitor tenha esta esperança boa? É bom. Nós não podemos perder a esperança. Nós temos que ter esperança de que as coisas podem mudar. No entanto, o eleitor precisa tomar consciência de que o Estado brasileiro ele está muito grande. E manter esse Estado... Se tornou um elefante pesado. É um elefante pesado. E o eleitor precisa ter a consciência que o direito de um é o dever do outro pagar impostos. Não há nada. Eu sempre falo isso, o Estado não produz um vintém, né, um centavo. Toda ação que o Estado faz em saúde,
em segurança, em educação e todas as suas áreas é proveniente da arrecadação de tributos. E nós temos uma arrecadação de tributos muito alta. Mas se nós olharmos a previsão já para o ano que vem, nós temos quase 200 bilhões de déficit. Para que nós possamos fazer aqui uma comparação, o orçamento de Caxias do Sul, com 500 mil habitantes, não chegará a 2 bilhões. Então, não é que o orçamento do Brasil será 200 bilhões, é o déficit. É o que faltará. É o que faltará. Se nós somarmos aqui todas as despesas programadas para 2019 e somarmos todas as receitas previstas para 2019, está em déficit. Quando o eleitor olha o estado do Rio Grande do Sul, a situação é ou igual ou pior. Caótica. Então, há um momento, e eu aqui não estou defendendo que deva ou não deva ser realizado, estou dizendo que há um momento em que nós seremos chamados para dizer e opinar. Queremos um estado desses, né? Ele continua assim. Ou teremos que optar por abrir mão de algumas ações que o estado está tendo. Né? O estado do Rio Grande do Sul aqui já tem proposta de privatização dessa, daquela, são dos dois candidatos, né? De privatizar isso, é uma empresa deficitária, que o estado tem que colocar dinheiro. A questão da reforma da Previdência, há quem concorde, há quem discorde, mas são temas que têm que ser debatidos com a comunidade. Nós temos outra situação, se me permite. Sim. O Brasil, ele é muito grande. E é um país continental. E as nossas expectativas, nem a nossa expectativa aqui de Farroupilha e da região, é igual daquele cidadão que mora lá no sul do estado, ou que aquele que mora na divisa com a Argentina, ou mesmo aquele que mora com a divisa com Santa Catarina. As expectativas são diferentes. E quando nós vamos para o centro-oeste, para o nordeste, para o norte, o sudeste, as expectativas são diferentes. Então, essa polarização também está da incapacidade do Estado promover para o seu cidadão aquilo que ele mais espera. Por exemplo, a falta de professores na escola, ou seja, o Estado em algum momento está falhando. Né? Nós temos uma crescente de insegurança na comunidade. De alguma forma o Estado está falhando. Nós temos lá as filas no posto de saúde, a falta de médicos. Em algum momento o Estado está falhando. Né? E dessa incapacidade atual do Estado de conseguir, né, fornecer ao seu cidadão esses serviços básicos, aqui trazendo apenas os básicos, vai criando na população uma certa, né, desencantamento. E a população está colocando nessa campanha, por um lado, né, voltar lá aos anos de 2010, né, um pouquinho antes daquela questão, e o outro prometendo o que vai ser de agora para frente. Então a população está imaginando, né, que nós vamos ter um salvador da pátria. Talvez... A pergunta que eu ia lhe fazer, sim, o país tem um salvador da pátria, assim como teve na eleição de 89 com Fernando Collor de Mello, agora surgiu o nosso salvador da pátria. Eu acredito, né, que não há uma bala de prata, não existe uma única solução. E talvez a gente demore ainda um pouquinho, mas toda caminhada tem o seu primeiro passo. Né? E esse novo governo, seja a nível federal, seja a nível estadual, vai ter que dar esse passo para começar a mudar as coisas. Se eles vão ter êxito, nunca saberemos. Mas se não for feito nada, não vai mudar nada também. Esse desejo de mudança latente por parte do próprio eleitor, do cidadão, agora no processo eleitoral, tenderá a que o eleitor venha, que o cidadão venha a cobrar mais dos políticos eleitos? Com certeza. A cobrança, cada vez ela vai se tornar mais latente. Nós já vimos várias manifestações, até nós nos comparávamos com países aqui da América Latina e vimos que eles saíam às ruas, tal. Nós saímos lá na época dos caras pintadas, tal, mas depois ficou um tempo inerte e agora, né, voltou. 2013 retomamos. Mas há um fenômeno nessa questão de 2013 para cá. O movimento vem para a rua. Vem para a rua.
que se nós, íssemos, claro que já é passado, mas se nós perguntássemos à época para as pessoas por que elas estavam na rua, porque elas iam responder que elas estavam protestando. E se nós disséssemos, mas do que você está protestando efetivamente? De tudo. Mas me diga uma coisa, o que nós Estou indignado. Estou indignado. Mas também estamos verificando que é uma incapacidade da classe política absorver qual é o anseio da população. Tanto que foi tirado dessas manifestações a questão da passagem do ônibus. Mas ela era uma de milhares de expectativas que estavam depositadas naquele momento, naquela manifestação. E a gente vê isso, a política, o sistema da política em si, né, o poder executivo, o poder legislativo, ele está com dificuldade de se comunicar com a população. Parece que vivemos em dois mundos antagônicos, né? Um mundo daqueles que administram e um mundo da população aqui que está com essa sedenta dessas, né, de saúde, de educação, de segurança e de outros serviços que o Estado possa prestar. Por que o senhor acredita que esteja havendo esta dificuldade de comunicação entre os poderes e o cidadão? Porque a complexidade de hoje da vida, ela mudou muito. As nossas expectativas, elas mudaram muito. Se eu pegar com o meu pai e o meu avô, o sonho deles era começar a trabalhar numa empresa e nessa empresa eles iriam até a aposentadoria e, se possível, permaneceriam lá trabalhando até mais. Hoje não. Hoje nós temos o jovem, trabalha uma semana numa empresa, ninguém mais sonha fazer carreira numa única empresa. Veja, as questões da complexidade da vida, elas alteraram muito. O nosso conhecimento sobre as possibilidades, quando lá atrás, né, na década de 80, nós imaginávamos que uma criança iria ter um transporte escolar até a sua escola. Né? Nós tivemos isso posteriormente. Me lembro, tinha a Kombi do Lápis, quem lembra, né, da época do Alceu Colares, se não me engano. Né? Certo. A partir de um momento em que você introduz um serviço de transporte escolar, você já não retira mais. Já começou a ter outras expectativas da população. Se nós imaginássemos um pouquinho lá atrás, qual era o documento mais importante que nós tínhamos de um trabalhador? Era a carteira do INAMPS, o do INPS. Sim. Talvez muitos que nos assistem nem saibam, né, o que se trata. Mas só tinha direito à saúde aquela pessoa que tinha uma relação de emprego. Logo, era atendido. Quando em 88 a Constituição traz lá no seu artigo 196 que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, em 1990 se cria o SUS, as expectativas mudam muito. Então, quando nós tínhamos lá um único exame por ano, hoje precisamos, quem sabe, lá de um exame por mês. As expectativas mudaram. Quando nós tínhamos lá, há um tempo atrás, a forma de segurança pública e as nossas relações, era muito diferente das expectativas que nós temos hoje com segurança pública. Né? E há uma diferença muito maior disso em outros países ainda. Eu estive há pouco tempo em Londres. Em Londres você não faz uma quadra que não tem uma câmera do Estado lhe filmando. E há um serviço para monitoramento. Eu posso pagar um serviço que monitore. Olha, eu quero que você me monitore quando eu saio de Caxias do Sul, lá da minha residência, e venho aqui até a TV Cidade em Farroupilha. Todo esse serviço está monitorado. Mas nós ainda não temos isso aqui. Mas quem sabe amanhã depois não teremos algo que seja parecido com isso. A cada vez que nós temos uma alternativa diferente, cria-se uma expectativa diferente. Aquilo que a política enxergava há um tempo atrás como sendo suficiente para uma comunidade, hoje já não é mais. Não serve mais. Não serve mais. Eu diria, talvez, arriscaria aqui uma possibilidade que é cada vez envolver mais a comunidade nas decisões da política. Fazer política significa, né, administrar um município, o Estado, a União, significa fazer escolhas. E escolha se faz com informação.
Para mim ter informação, eu preciso consultar. Então, a participação da sociedade, o engajamento da sociedade também em participar das questões que envolvem o município, que envolvem o Estado da União, é de fundamental importância. Poderia eu aqui dar um exemplo? Aqui no município, quando se faz uma audiência pública para fins de alocação de recursos, para a construção de uma escola, para a construção de um posto de saúde, ou para alocamento de recurso público em alguma obra, quantas pessoas da comunidade participam dessa audiência pública? Não enchem duas mãos. Não enchem, mas deveria estar lotado, porque é desta informação, né, é desse anseio da população que a administração pública vai colher informações de como, né, ela deve decidir. Agora a gente pode fazer um paralelo, imaginando que numa audiência pública, num ambiente controlado, fechado, né, com um tema central, eu discuta se a UBS deve ser construída no bairro A ou B. É fácil nós tomarmos, né, às vezes por maioria ou por a qualidade das opiniões que serão dadas ali, qual é a decisão a ser tomada. Agora, se nós transportarmos isso para uma manifestação de rua, quantas expectativas haverão? E quantas dessas expectativas não conseguirão ser colhidas pela política, pelo governante? Esse é o desafio. Sim. Bom, professor, para concluirmos rapidamente, em 1 minuto e meio, qual é o próximo presidente da República? Que missão terá pela frente? Terá que ser um presidente reformista que mude essa estrutura política e de Estado do Brasil? O senhor acredita que seja por este lado? Eu acredito que a forma como está posta hoje da política, que nós temos, né, o Poder Executivo com as suas atribuições, o Poder Legislativo, aqui dito o Congresso Nacional, com o Senado Federal, com os 513 deputados, 81 senadores, escolhidos por essa forma, esse sistema ele está dando sinais de esgotamento. Talvez, e nós temos inúmeros outros sistemas mundo afora que poderiam ser, né, estudados e trazidos para o Brasil, mas esse nosso sistema dá sinais de esgotamento. Por quê? Logo, porque realmente está desfocado essa capacidade do político dele atender essa demanda, essa expectativa da sociedade. E dessa forma, a população já não está mais se sentindo representada no Congresso Nacional. Há essa dificuldade. Tanto é que nós podemos fazer hoje, né, ou agora no próximo final de semana na eleição, e perguntar para cada um de nós, quem foi o voto que você deu aos 2 senadores? Quem foi o voto que você deu a deputado federal? Quem deu o voto, a qual deputado estadual você votou? Muitos já não saberão. E se não saberão, não vão se sentir representados por aqueles que foram eleitos. E na verdade, ao meu ponto de vista, o eleito, ele tem que representar a sociedade e há esse deslocamento entre essa pessoa. Não é culpa do político, não é culpa do eleitor, mas a gente precisa estudar para tentar voltar a isso. Há uns que digam que o voto distrital, para que nós tenhamos um candidato, olha, Caxias do Sul não temos agora nenhum candidato federal. Uma cidade nenhum deputado federal eleito. Nenhum deputado federal eleito. Um município com mais de 500 mil habitantes, sem representação na Câmara Federal. É uma questão que nós devemos pensar. Bento Gonçalves, Farroupilha. Farroupilha, né? Nada. Nada. Então é toda uma região. Precisamos, né, tentar constantemente remodelar o sistema para tentar ver o que nós conseguimos fazer. Professor Adriano, agradeço pela sua presença aqui nos estúdios da TV Cidade. Muito obrigado pela oportunidade das reflexões. Lhe deixo com a palavra final. Eu que agradeço, é sempre um prazer e estou aberto aqui para novas oportunidades. Tenhamos domingo, né, um voto consciente, escolhamos o nosso candidato. Eu não sou adepto que votar em branco, alguém tem que administrar. Nunca nessa minha vida consegui ver um município, Estado da União que tivesse dado VO para prefeito, sempre tem alguém escolhido. Então, se são, né, ao ver do eleitor, 2 candidatos que não o representam, escolha o menos pior. E que, terminado às 5 horas da tarde o pleito eleitoral, a partir de segunda-feira, né,
a gente volte a conviver, a retomar a nossa convivência e deixar um pouquinho de lado essa divergência política que foi criada. Com certeza. Professor Adriano, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Grandiosa contribuição do professor Adriano Taca. Ele é professor da Faculdade da Serra Gaúcha, da FSG de Caxias do Sul e também pós-doutor em Direito Público. Foi nosso convidado aqui no programa Painel Eleições 2018, nos ajudando a refletir sobre o cenário, o momento político, a eleição, o segundo turno do domingo, e também quero sublinhar aqui o que disse o professor Adriano, que todos nós tenhamos a capacidade, nós precisamos aprender na vida que nem sempre a gente ganha e nem sempre a gente perde. Temos que saber aceitar a vitória e, acima de tudo, saber aceitar a derrota também. Por isso, façamos o nosso exercício, cumpramos com a nossa obrigação, com o nosso dever, melhor dizendo, de votar, de participarmos do processo. E depois vamos respeitar a vontade da maioria dos brasileiros. É o princípio número 1 da democracia. E que na segunda-feira nós estejamos de volta ao trabalho, sabendo dos governantes, e que a gente possa fazer a nossa parte também, para depois poder cobrar dos próprios governantes, dos eleitos no processo eleitoral de 2018. E que haja, sim, um clima de pacificação no Brasil, porque sem qualquer outra situação, sem haver pacificação, certamente o Brasil terá muitas dificuldades. Uma informação final, a eleição de domingo é uma nova eleição. Se alguém não votou no primeiro turno, pode votar e deve votar no domingo. É uma nova eleição. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Um grande abraço. A gente volta a se encontrar com eleições aqui na TV Cidade Farroupilha. Na hora da decisão, a TV Cidade acompanha você.